Padre Pio e sua obediência a Deus. Vamos ver como isso acontecia e vamos ver relatos de pessoas que conviveu com o Padre Pio. Vamos ver o desfecho desse relato, como isso de fato aconteceu. Sou eu, missionário católico, deficiente visual, Enio Viana. Vamos lá para o programa Padre Pio, seus ensinamentos. Alguns de seus rompantes naturalmente chocavam. Poucos, porém, se apercebiam de que não se tratava de expressões de impaciência ou falta de compreensão com os penitentes, mas apenas de exteriorização quase espontâneas do que experimentava internamente ao ouvir tantas barbaridades cometidas contra Deus. E usava estes modos duros era para incutir nos penitentes a aversão ao pecado, uma sincera e profunda dor pela ofensa feita a Deus, uma determinação maior de evitar o mal e praticar o bem. E por não levar isto em consideração, alguns sentiam-se no dever de adverti-lo num tom de leve censura, ao que ele, às vezes com voz embargada pelas lágrimas, explicava: faço-o para o bem deles. Se você soubesse quanto me dói mandar embora alguém, mas é Deus que me ordena a fazê-lo. Eu pessoalmente não despeço nem rejeito ninguém. Há outro do qual sou instrumento inútil, que os chama e os manda embora. Mentalmente, entretanto, os acompanho. Não lhes dou trégua até voltarem. Outras vezes é mais radical na resposta aos que estranham sua dureza. Como vou oferecer um doce a quem precisa de purgante? Se não faço assim, nunca se convertem. A própria Oinovska presenciou uma das cenas. Enquanto observava a fila das mulheres que aguardavam sua vez, ouviu bater forte a janelinha do confessionário, aos gritos de vá embora, não tenho tempo para você." Padre Pio endereçava estas palavras a uma senhorita loira, que se afastava aos prantos. Desconcertada, Oinovska procura o frade porteiro da igreja. Como é possível que ele mande embora os penitentes deste jeito? Suas maneiras são rudes demais. É que, explica ele, cheio de indulgência, o Padre Pio lê as consciências e manda embora as pessoas mal preparadas. E se elas não voltarem mais? Não se preocupe, não as mandaria embora se não soubesse que voltarão depois. Para lavar um coração é necessária uma chuva de lágrimas. Um bom médico não hesita em usar o bisturi. Então esta moça insiste, Oinovska. Fique tranquila, ela talvez tenha vindo movida pela curiosidade. Com muitas delas acontece assim. Padre Pio o sente. Não quer que venham confessar-se para o ver. Isto não é confissão. Dentro de 2 ou 3 dias, esta moça voltará preparada. O padre certamente já rezou por ela, mas a graça precisa de algum tempo para agir. Conforme o testemunho dos que o conheceram, negava a absolvição mais do que qualquer outro padre, pelo menos 30% dos penitentes. Segundo Nelo Castelo, eram mandados embora sem absolvição. Por que fazia isto? Sobretudo pelo perigo das comunhões sacrílegas. De resto, qualquer negligência que significasse desrespeito ao Santíssimo Sacramento era tomada muito a sério. Assim, genuflexões apenas esboçadas, conversas na igreja, visitas rápidas a imagens de santos, com esquecimento do rei, postura desrespeitosa diante do sacrário, eram a seus olhos faltas sérias, pois denotavam ausência de fé e de amor naquele que, por amor,
quis tornar-se o divino prisioneiro dos homens. Caríssimo, paz e bem, Deus abençoe. Se você ainda não é inscrito de nosso canal, pedimos que você se inscreva e ative o sininho para o nosso próximo vídeo você seja notificado. Não esqueça de deixar seu like, porque isso vai ajudar bastante. A obediência de Padre Pio a fazer que os penitentes de fato se convertam, isso transformava vidas, porque ele só dava absolvição quando aparecia Nossa Senhora e seu anjo da guarda. Se caso isso não acontecesse, ele não daria absolvição. Olha, você vê a obediência de Padre Pio, e ele mesmo disse: eu vou dar bala doce àqueles que precisam de um purgante. Por que ele dizia isso? Porque era um homem que convidava as pessoas a amar a Deus, porque ele viu o sobrenatural. Ele sentia que as pessoas estavam na superficialidade e ele queria infundir no coração de cada um desses irmãos e irmãs o desejo de amar a Deus, de ser de Deus. E ele não gostava que as pessoas iam lá somente para confessar com Padre Pio. Ele não gostava disso. Ele não queria ser o centro da atenção, mas ele queria ouvir convicção e transformar vidas. E quando as pessoas iam para lá somente para ouvi-lo, ele expulsava do confessionário, porque ele não queria esse tipo de atenção. Ele quer que as pessoas, os penitentes, fossem lá e amassem a Deus. E as pessoas muitas vezes não entendiam, se escandalizavam, porque muitas das vezes as pessoas queriam lá ver os seus estigmas, as pessoas queriam estar próximo de um santo, e ele não queria isso. Ele queria que as pessoas fossem lá com o coração desejoso a se confessar. E quando ele visse que os penitentes estavam de fato preparados para aquele momento sobrenatural da misericórdia, para o tribunal, ele acolhia com misericórdia, ele abraçava, ele beijava, ele ficava um pouco com aquele penitente. Assim era Padre Pio, obediente. Uma obediência que nós precisamos olhar para ele e buscar viver, buscar colocar em prática, para que a gente possa cada vez mais crescer em estado de graça e santidade. Porque a nossa vida é assim: ou você obedece a Deus ou você obedece aos homens, ou você agrada a Deus ou você agrada aos homens. E Padre Pio não queria agradar aos homens, Padre Pio queria agradar a Deus. E é isso que a gente precisa fazer uma coisa: nunca, meu irmão, faça o que você quer. Nunca deixe que a sua carne dome você, mas você precisa ser guiado e conduzido pelo Espírito Santo de Deus. É claro que é uma luta diária e constante. Você imagina Padre Pio, ele que é um pai amoroso, um pai paterno, que cuida e zela com carinho, com amor, ele expulsar os penitentes do seu confessionário. Imagina a dor que ele sentia no seu peito. Ele que amava e rezava por cada um de nós e ainda intercede ainda muito mais por nós. Você imagina a tristeza no peito dele que batia quando ele expulsava um penitente do seu confessionário. Eu tenho certeza que ele chorava muito. E ele mesmo dizia: para uma conversão de uma alma, precisa que o coração se lave através de lágrimas, de arrependimento. E Padre Pio fazia isso. Nós precisamos entender uma coisa: que só corrige quem ama. Só que Padre Pio amava. Só que Padre Pio não amava querendo que a pessoa crescesse de forma terrena. Não. O olhar de Padre Pio é de um olhar sobrenatural. Queria crescer espiritualmente, permanecesse em estado de graça, de santidade. E assim era Padre Pio. O maravilhoso que a gente precisa entender de estar em Padre Pio é esse amor, esse carinho, esse zelo de Padre Pio. E é por isso que tanto eu e você possamos olhar hoje para o confessionário, o tribunal da misericórdia de Cristo, entender que é o lugar onde Deus nos espera para perdoar os nossos pecados. E eu não posso nunca adiar a minha confissão, nunca ficar para lá e para cá, não, mas buscar se confessar bem. Exatamente. E aquela mulher ficava assim: como é que ele expulsa os penitentes? Olha, você vê. Olha o que aquela mulher estava olhando. Nós não podemos ser assim.
Porque você está vendo uma certa atitude, mas você não sabe o porquê daquela atitude. Entende o que eu quero dizer? Tem algo atrás daquilo que Padre Pio está fazendo, um ato de misericórdia. E ela acha que Padre Pio está expulsando de raiva, de ódio. Mas não é da pessoa, é do pecado. E aí, falou para ela, tranquiliza, isso é normal. Padre Pio lê a mente da pessoa. É uma graça, um dom que Deus concede a Padre Pio. Porque Padre Pio quer que as pessoas de fato saiam de lá com o coração, amando a Deus. Eu tenho certeza que o coração dela mudou. Ela não olhou mais simplesmente para a expulsão de Padre Pio do confessionário, mas agora ela está olhando o motivo. E é isso que a gente precisa entender. É isso que nós precisamos hoje, colocar isso em prática, para que Cristo possa reinar e imperar dentro do nosso coração, para que eu possa fazer a vontade de Deus. Eu preciso olhar e dizer, eis-me aqui. Quando ele falar, dizer só, eis-me aqui. Não preocupar o que os outros falam, pensam, imaginam de mim. Então nós precisamos hoje ser como Padre Pio, que dizia, não tenho tempo para você. Padre Pio dizia, quando a pessoa não estava arrependida. Quantas vezes a gente fica com pessoas que nos levam para o pecado, para a vida velha, leva a regredir. A gente tem que dizer, não tenho tempo para você. Porque se você quer me levar a pecar, se você quer fazer que eu volte para a vida velha, regredir, eu não tenho tempo para você. Eu e você precisamos fazer a vontade de Deus. Nós não podemos fazer a vontade nossa. Não. Padre Pio era claro nisso. Não tenho tempo para você. E a gente muitas vezes tem esse medo, essa preocupação. O que vão pensar de mim, o que vai achar? Ele diz, eu não tenho tempo para você. Porque Padre Pio queria crescer espiritualmente, queria que seus filhos espirituais crescessem. Se você tem essa visão, você tem que cortar essas más amizades que destrói a sua vida, que destrói seu casamento, que destrói seu projeto, seu sonho, que destrói aquilo que você quer alcançar, que você quer adquirir. Então não tenha medo não. Rompe com isso. Para. Diga eu não quero mais. Porque ou você diz hoje, ou você diz amanhã, ou você vai enterrar o seu sonho cedo ou tarde. Compartilhe esse vídeo para menos 10 pessoas. Nós estamos com a sua ajuda e sua colaboração. Eu quero dizer uma coisa. Padre Pio, obediente. Vamos olhar para Padre Pio e buscar essa obediência para obedecer a Deus. Comenta abaixo, São Padre Pio, rogai por nós. Vamos colocar o card acima aí do programa Padre Pio, seus likes, ensinamentos, clica e acompanhe. Nós gravamos com muito carinho e muito amor. Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, me guarde, me governa, me ilumina. Amém. Deus abençoe e até o próximo programa.